Muito boa tarde a todos e a todas, advogados e advogadas que nos assistem nessa tarde. Eu peço desculpas pelo nosso pequeno atraso, nós tivemos um problema técnico aqui no início dessa live, mas é um prazer estar com todos vocês aqui nessa live que agora à tarde faremos com o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Dr. Rodolfo Otávio Mota. Queremos conversar com ele a respeito das providências que a Caixa de Assistência tem tomado em apoio à advocacia do Estado de Goiás nesses tempos de isolamento devido à pandemia do Covid-19. Eu quero convidar o meu amigo, Dr. Rodolfo Otávio Mota, para acessar aqui, ele já solicitou, já estou essa live para iniciarmos então o nosso bate-papo dessa tarde. O Rodolfo já está entrando. Boa tarde, doutor Rodolfo. Boa tarde, doutor Jacó Coelho. Boa tarde, advogados goianos. Boa tarde, família da advocacia goiana. Um prazer estar aqui com vocês. Meu irmão, é sempre uma honra estar com você. E sabe que você tem sido um grande parceiro da advocacia e da diretoria da OAB. Nós formamos todos aí um time em defesa dos interesses da advocacia. E para mim, não só é uma honra estar nessa live ao seu lado, quanto é uma honra servir a advocacia ao seu lado. Pode ter certeza que é recíproco, Jacó. Eu tenho muito orgulho do time que nós temos e da família que nós construímos para lutar e defender os interesses da advocacia. Sobretudo em momentos de dificuldade, de incerteza, onde nós somos chamados como líderes que somos, a tomar partido e tomar as decisões em prol da advocacia. Para mim também é motivo de muito orgulho estar contigo nessa missão e, sobretudo, nesse momento. Sei que nós temos aí uma equipe muito competente para atender os anseios da advocacia. Sei que não são fáceis, as demandas são infinitas e as nossas limitações financeiras, geográficas, etc., nos colocam em dificuldades. E até em relação à matéria específica em que a gente vive, a falta de conhecimento mundial sobre o mal que nos acomete. É um prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite, faço questão de sempre atendê-lo, e você sabe disso, enquanto amigo, enquanto dirigente de ordem, enquanto protagonista nesse momento histórico. Rodolfo, eu me lembro ainda de quando apenas sonhávamos, né, nos candidatando aí à condição de dirigentes da OAB. Nós sonhamos juntos, sonhamos muitas vezes acordados, sonhamos ao lado de advogados que foram nossos mentores na linha de construção de tudo que vem sendo feito. E hoje, quando olhamos para trás, dá uma sensação que valeu a pena, não? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Fizemos muito e temos muito a fazer. É claro que o momento agora é de questionamento, é de dúvidas, é de incerteza, mas formamos um belo time, um time leal, um time competente, aguerrido, disposto a atender às demandas da advocacia, disposto a se sensibilizar com as dificuldades da advocacia em todas as áreas, seja ela familiar, seja ela de prerrogativa, seja ela das demandas do cotidiano, e tenho certeza que se não atendemos a contento em 100% das vezes, eu tenho certeza absoluta que na maioria das vezes nós fomos agentes de transformação para o bem dessa advocacia tão importante para o Brasil e tão representativa. Bom, o tema que nós vamos tratar com o Rodolfo hoje, presidente da Caixa de Assistência, é a assistência que a advocacia precisa hoje e amanhã. Mas antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma leitura de um breve currículo do Dr. Rodolfo, né? Ele o nome é Rodolfo Otávio Mota, advogado e consultor, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Católica de Goiás, especializando em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ex-professor do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia e professor
da pós-graduação da Universidade Católica de Goiás, sócio fundador da Rodolfo Otávio Mota Advogados Associados e nosso querido presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás nas gestões 2016/2018 e 2019/2021. Meu irmão, nossa live ela tem cronometrado pelo Instagram 60 minutos e nós temos aqui uma longa pauta para tratar nessa tarde, e eu quero aproveitar esse momento, primeiro, para mandar um grande abraço aí para toda a diretoria da UAB, o nosso presidente Lúcio Flávio, doutor Thales Jaime, doutora Deuzira Menezes, doutor Serra Maia, e a diretoria da Caixa de Assistência também, que eu deixo aí para você cumprimentar, Rodolfo. De fato, eu ratifico os cumprimentos e a gratidão por todo o companheirismo, por toda a dedicação dessa valorosa diretoria da Ordem, e quero agradecer também a todos os meus diretores, os executivos e os adjuntos que nos acompanham nessa atividade, que é assistir à advocacia em todas as suas demandas. Em especial, e nominando o doutor Davi Soares, a doutora Valéria Menezes, nossa secretária-geral, uma companheira extremamente aguerrida, assim como o doutor Davi, o doutor Nadim Nem, companheiro de todas as horas, muito competente também, e o doutor Gilberto, que é o nosso sempre tesoureiro, um homem de caráter induvidoso, é um homem de bem, um homem reto, um homem probo, que mesmo nesse momento difícil se coloca de prontidão para atender os anseios da advocacia, assim como todos os outros diretores. E cumprimentar também o doutor Wilton, o doutor Antônio, o doutor Vitor, os nossos diretores adjuntos, nossos companheiros de sempre. Fica aí o nosso abraço. Doutor Ponciano, enfim, os nossos diretores, doutor Antônio, os nossos diretores adjuntos. Um abraço aí a todos os nossos conselheiros seccionais, alguns aqui nos assistem, doutor Tadeu, presidente de Catalão, Vandir, conselheiro seccional, Romildo, a doutora Valéria está aí nos assistindo, Rodolfo, a doutora Ariana, doutor João Coelho, presidente do senador Canedo, doutora Crícia, presidente da CAGE, o Carlos Jubé, que você tanto elogiou aí, está nos vendo, doutor Rafael Lara, doutor Carlos André, Davi Soares, Adriano, Flávia Mendanha e Aline Gracia. A todos vocês, um grande abraço. Hoje eu tive o prazer de acompanhar mais outra live, conduzida pelo Rafael Lara, como sempre, de forma brilhante. Meu amigo, mas vamos falar sobre a Caixa de Assistência. Antes da gente entrar propriamente no tema, eu sei que você, diante da sua diretoria, tem revolucionado a assistência aos advogados do Estado de Goiás. Então, rapidamente, para a gente entrar em breve no tema principal dessa live, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que tem sido a gestão sua na condição de presidente da Caixa de Assistência nesse período de 2016 para cá. Jacó, para a gente é motivo de muito orgulho falar um pouquinho do que nós fizemos nesses quase 5 anos que completaremos aí ao final de 2020. Um ano difícil, mas posso dizer que nesses quase 5 anos a gente sim revolucionou a Caixa de Assistência, levando ela para um patamar nunca antes visto. Eu costumo dizer que a gente quadruplicou as disponibilidades financeiras da Caixa para atender a advocacia em momentos como esse. Criamos a unidade do meu escritório compartilhado, num prédio que estava abandonado, que foi a primeira sede administrativa da OAB Goiás, ali na Avenida Goiás, com a Rua 1, um endereço histórico, fazendo o mais belo escritório compartilhado do Brasil, com a tecnologia embarcada também, referência para todos os brasileiros. Recebemos aqui já todos os presidentes de Caixa e grande parte dos presidentes da OAB, das outras unidades federativas, para copiar o modelo que nós adotamos. Aproximamos a Caixa de Assistência dos advogados do interior e da capital, era um dos nossos dogmas
era aproximar o advogado da Caixa de Assistência, torná-la mais acessível. Muitos advogados sequer conheciam a Caixa de Assistência. Então, para isso, nós fizemos presentes em 5 unidades aqui em Goiânia, na sede administrativa da Caixa, que hoje é o Centro de Excelência, na Avenida Goiás, no TRT, no Tribunal de Justiça de Goiás e no Fórum Los Andes. No Fórum Los Andes, ali próximo, no Shopping Los Andes, a gente ainda disponibilizou os advogados um estacionamento em que as 2 primeiras horas eram pagas pela Caixa, são pagas pela Caixa de Assistência, já que não tinha estacionamento, e quando da concepção daquele projeto, a antiga administração da Ordem não lutou ou não conseguiu vagas suficientes para a advocacia, e nós resolvemos esse problema custeando, subsidiando as 2 primeiras horas para toda a advocacia. Nos fizemos presentes em 8 unidades, 8 subseções no interior. Também não era uma tônica, uma realidade. Nós tínhamos só uma salinha muito pequena em Rio Verde. Hoje nós estamos em Rio Verde, hoje nós estamos em Jataí, hoje nós estamos em Anápolis, Ceres, Caldas Novas, Itumbiara, Formosa, Lusiânia. Estamos executando Catalão, estamos concebendo um projeto todo especial para a subseção de Aparecida de Goiânia, que é uma realidade que merece uma atenção toda peculiar aqui em volta. Criamos uma unidade Meu Escritório também em Anápolis. Estamos criando e idealizando outras unidades Meu Escritório também para Rio Verde e outras grandes subseções para que recebam esse anteparo, assim como Catalão receberá. Então, nós aqui, toda a diretoria, temos nos empenhado muito para atender a advocacia. Incorporamos no projeto, na história da Caixa de Assistência, que é a livraria, que antes era RT e não tinham todos os editoriais, então a livraria voltou a ser da Caixa de Assistência. Inauguramos agora a clínica odontológica, que tinha sido fechada em outras gestões, nós devolvemos à advocacia. E todos esses polos regionais com ótica, com livraria, com certificação digital. A certificação digital também foi incorporada através da Valid, da Certidata, com preços extremamente acessíveis à advocacia. Lembro que em 2015 a OAB tinha um serviço e a Caixa de Assistência tinha outro. Nós conseguimos unir, levando o melhor para a advocacia. E outros tantos projetos, como a brinquedoteca do TRT, que a nossa diretoria entregou para a advocacia, trazendo dignidade às mães e pais que são advogados e que muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos. Hoje é possível realizar uma audiência no TRT, por exemplo, e deixar seu filho com a psicopedagoga da CASAG dentro do próprio TRT, num espaço que nós carinhosamente apelidamos de aquário, porque ele é completamente transparente, com micro-ondas, com TV, com forno, para que faça ali o aleitamento ou as refeições da criança ou do infante nas melhores condições possíveis. Entregamos à advocacia também o e-commerce. Nossa diretoria trabalhou herculeamente para entregarmos aí o melhor em periódicos, livros, etc. Não só da área jurídica, mas literatura nacional, literatura estrangeira, medicina, engenharia. E muitas vezes me perguntam, mas por que medicina, engenharia, arquitetura? Porque muitas vezes nós somos chamados a exercer profissionalmente atividades e discutindo medicina, discutindo arquitetura, e nós também temos um escopo gigantesco que é assistir a família do advogado. E nós temos filhos cursando medicina, cursando arquitetura, cursando engenharia, cursando assistência social, os mais diversos cursos. Então nós temos 50 mil títulos à disposição, estamos com desconto agora de 40% para qualquer editorial, exceto o de medicina, e para condições parceladas, se minha memória não me trai, até 35%. Então, você pode, nesse momento de pandemia, manter-se atualizado ou manter-se lendo aí os melhores editoriais do mundo em literatura ou qualquer outra área, nesse momento de pandemia e de isolamento. Então, muito foi feito, inauguramos restaurantes,
restaurante da advocacia gerido pela própria CASAG, já que não tínhamos mais os nossos pontos de encontro ordinários, que eram ali nos fóruns, em razão do processo eletrônico, nós tivemos o cuidado de criarmos um espaço para que nós tivéssemos um ambiente para gerar network, para gerar B2B, para gerar negócios, para gerar um aperfeiçoamento dessas relações interpessoais, já que nós vivemos num momento em que a tecnologia nos afastou. Fizemos todo o resgate, toda a reforma do céu da OAB, entregando o que há de melhor para a advocacia em mobília, em estrutura, em aparato, em tecnologia. Colocamos um telão à disposição para repercussão de shows e eventos e etc. E, mais do que isso, também fizemos, através do Provas, a reforma de mais de 50% das salas da OAB, queremos concluir ainda nesse mandato os outros 50%, com investimento em subseções, entregas de obras, uma parceria extremamente exitosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, e a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás. Então, esse é um breve histórico de tudo que nós fizemos. Devo ter esquecido alguma coisa, Jacó, até porque, como humanos, somos falhos. Sua memória não te trai, Rodolfo, mas eu quero aproveitar a fala do Rodolfo para dizer o seguinte. Meus amigos advogados, primeiro, mandem aí os seus questionamentos sobre o as suas dúvidas sobre qual é a atuação da Caixa de Assistência agora nesses tempos do Covid-19, do isolamento, que o presidente da Caixa está aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Então, mandem. Eu disse na sexta-feira, na live do Samuel, Rodolfo, que mandem os seus questionamentos e as suas provocações, que nós estamos aqui para conversar de peito aberto. Isso, eu diria mais. Convide o seu colega, convide o seu amigo advogado, convide o seu estagiário a participar dessa live, porque eu tenho certeza que grande parte das dúvidas que acometem a si ou aos teus colegas podem redundar em respostas para toda a advocacia. E assim a gente resolve de pronto grande parte da demanda da advocacia goiana. Eu quero dizer também para os advogados o seguinte, meus amigos, tudo isso que o Rodolfo falou para vocês tem sido feito com muito carinho, com zelo. Tudo é planejado, é conversado de modo a fazer com que os benefícios, como diz o nosso presidente Luiz Flávio Rodolfo, ao cabo e ao fim, cheguem de fato à advocacia. Então, quando a Caixa de Assistência, que através do Rodolfo, e a OAB se uniram para reformar quase 100 salas do ano passado para trás, nós fizemos isso porque salas da OAB é onde a advocacia mais utiliza, então precisava e precisa ter o que há de melhor para auxílio da advocacia. E nós nós tivemos aí, doutor Rodolfo, um contratempo com essa questão do Covid-19, já era para termos dado continuidade a esse projeto que você assinou conosco lá na sala de sessões do Conselho Seccional, há coisa de 30 ou 40 dias atrás, mas nós demos um tempo, porque em momento de crise é preciso você parar, entender o que está acontecendo, e as indústrias também pararam aí os seus funcionamentos nesses dias. Mas em breve nós retomaremos o projeto das salas da OAB, certo? Claro, no momento a gente lida com prioridades e com demandas urgentes. Hoje, toda a nossa atenção está voltada para assistir o advogado nesse momento de carestia, de vulnerabilidade, de apreensão, de incerteza, trazendo soluções para ele e para a sua família, para que possam trazer um mínimo de conforto, seja ele psíquico, seja ele financeiro, seja ele moral, para que a gente dê a ele a possibilidade de continuar o exercício profissional após a grande crise, após a grande pandemia. Então, eu quero agradecer também de público o presidente Lúcio Flávio por toda a intercessão que tem feito em prol da advocacia, e posso dizer-lhes,
Nós temos trabalhado de forma hercúlea, tenho dividido com o presidente Lúcio Flávio as responsabilidades e as decisões para que erremos menos no momento em que ninguém sabe o que vai acontecer com o mundo, com o Brasil, com o Estado de Goiás e muito menos com a advocacia. Ok. Rodolfo, nós já temos aqui a nossa primeira pergunta, mas antes de nós respondermos, a pergunta é sobre o auxílio extraordinário, mas antes de perguntarmos, de te repassar a pergunta a você, eu gostaria que você rapidamente nos falasse sobre quais auxílios a Caixa de Assistência oferece ao advogado hoje. Jacó, desde o nosso primeiro dia de gestão, nós temos 4 auxílios à disposição da advocacia. Que é o auxílio extraordinário, para mim é o auxílio que mais demanda a atenção da diretoria e de todos os nossos colaboradores, porque ele cuida do advogado em situação de vulnerabilidade, de carestia, de hipossuficiência. É um momento, apesar de ser, para nós, uma leitura de um momento transitório, em que a gente espera que o advogado se recupere para se recolocar no mercado de trabalho, mas é um auxílio que eu tenho o máximo de carinho e de atenção. Nós temos o auxílio maternidade, que é tão importante quanto a todas as mamães que dão à luz a um filho, a uma criança, podem requerer o valor equivalente a uma anuidade por filho. Nós temos o auxílio funeral, que é um convênio entre OAB e Caixa de Assistência, em que nós dedicamos à família do advogado indutado, da família indutada, R$ 7.210 para fazer frente às necessidades ali funerárias. Não é uma contraprestação, não precisa apresentar recibos, não precisa apresentar comprovantes. É um valor que a gente paga à família do advogado, independentemente dos gastos terem sido maiores ou menores. Assim está estipulado no nosso convênio, OAB, Caixa de Assistência. E temos ainda a figura do auxílio reclusão, que é para aquele advogado que é detido ou recluso no exercício profissional. Esse, felizmente, nos 5 anos de gestão, eu não tenho recebido pedidos de auxílio reclusão, não tenho histórico de nenhum pedido de auxílio reclusão. O auxílio funeral, maternidade e o extraordinário, a gente recebe centenas por ano e a gente faz questão de dar agilidade e celeridade para atender aos anseios da advocacia. Ok. Rodolfo, vamos agora para tratar especificamente dos auxílios que a advocacia poderá requerer nesses tempos do Covid-19. Então, eu começo aqui com o primeiro questionamento do presidente Jorge Henrique de Anápolis. Ele diz assim: presidente Rodolfo, boa tarde. Muitos inscritos têm questionado sobre o auxílio extraordinário nesse período delicado. Gostaríamos de saber se haverão critérios objetivos para a sua concessão. Sempre há, até porque a gestão do dinheiro da ordem, ela não é discricionária, sobretudo na concessão de benefícios. E nesse tocante, eu queria muita atenção de todos. Porque a gente precisa tomar alguns cuidados e sermos responsáveis até pelos nossos pleitos em relação à Caixa de Assistência e até em razão das nossas deliberações em relação aos advogados. Primeiro, esse auxílio extraordinário não é um seguro aos advogados. Esse auxílio extraordinário não tem caráter previdenciário. Esse auxílio extraordinário, ele foi criado para contemplar advogados em situação de absoluta carestia, de absoluta hipossuficiência. Aqueles advogados que estão tendo dificuldade na sua manutenção, na sua mantença pessoal. Então, não é para advogado que teve a renda prejudicada. Porque eu posso afirmar categoricamente e peremptoriamente que todos os advogados do Estado, indistintamente, sofreram perdas de receitas nesse momento delicado. Até porque os nossos constituintes também estão sofrendo. Então, há que se ter cautela com o dinheiro da advocacia e responsabilidade em razão da gestão. E só uma aspas que eu quero agradecer aqui a presença do presidente, sempre presidente da Caixa de Assistência do Pernambuco,
então presidente aqui da OAB de Pernambuco, que está fazendo um trabalho brilhante à frente daquela unidade federativa, o Dr. Bruno Batista, que esteve há poucos dias falando com o nosso presidente Felipe Santa Cruz sobre as demandas da advocacia nesse momento do Covid-19. Obrigado, Bruno, pela presença e pelo carinho. Jacó, então eu peço uma especial atenção a todos os advogados. Eu tenho recebido aqui pedidos de auxílio extraordinário de advogados com 10 funcionários seletistas, com advogados com cartões de crédito com limites de 15, 20, 30 mil reais, que disseram que estão passando por um momento de dificuldade. Dificuldade, meus amigos, todos nós estamos passando. Mas nós precisamos saber a quem dedicar os recursos da Caixa de Assistência. E são eles os vulneráveis, aqueles que realmente precisam de assistência, aqueles que realmente passam por um momento de carestia. Não é todo e qualquer advogado que teve perda de receita. Então, qual é o critério objetivo? A vulnerabilidade e a extraordinariedade, quer dizer, a contemporaneidade com o momento que vivemos. Presidente, então quer dizer que se for um hipossuficiente, que é hipossuficiente, alguém que é paupérrimo, que passa por uma situação de dificuldade, há 10, 15 anos ele vai ter assistência da Caixa de Assistência, se ele provar nos autos que houve um agravamento em razão do momento, ele vai ter, sim, o apoio da Caixa de Assistência. Então precisa ser extraordinário, excepcional e é transitório. Não é uma aposentadoria, não é um complemento de renda, não é para indenizar os advogados que tiveram qualquer perda de receita. E aí as pessoas perguntam para mim o que é vulnerabilidade? O que é estar numa situação de carestia? Imaginem vocês que a gente recebe pedidos aqui de pessoas que não conseguem pagar a energia de sua casa, que não conseguem pagar suas obrigações mínimas no dia a dia, que não conseguem manter a sua própria subsistência, precisam ter ajuda, inclusive, para comprar alimentos. E nesse momento de agravamento da crise, a gente precisa estar a postos e à disposição da advocacia para ajudar. Nós já tivemos casos aqui, inclusive, de advogada que ficou tetraplégica e que, no momento, ela não tinha condições sequer para subsidiar os medicamentos básicos para manter a sua existência, seu mínimo existencial. Então, são esses os cuidados que a gente deve ter respeitados. Nós sabemos que não está tendo nomeação de dativos no momento que os processos estão suspensos. Nós sabemos que a suspensão de prazos está prejudicando os honorários. Não é dos advogados jovens, dos advogados mais velhos ou dos advogados de Goiás. É do Brasil inteiro. Nós sabemos que a pandemia é uma crise mundial, não é um luxo ou uma excepcionalidade de Goiás ou de Goiânia ou das regiões do interior. Então, nós temos que ter cautela. Esse momento é transitório. Para aqueles advogados que tiveram perda de renda, perda de receita, existe empréstimos que nós estamos buscando no mercado com taxas como na pós-fixada de 0,5% mais CDI, que hoje daria 0,8%. É menos do que a pré-fixada que nós estamos vendo aí no mercado. Então, nós estamos buscando remédios e soluções para cada tipo de enfermidade. Se nós fizéssemos uma analogia aí. Deixa eu te perguntar o seguinte. Então, uma pessoa, por exemplo, ou talvez seria melhor o seguinte, você tem alguns exemplos de casos que se enquadram nessa questão do auxílio extraordinário? Tenho muitos, por exemplo. Tenho questões que advogados que estavam passando por uma situação vexatória, estavam morando num quartinho que não conseguia pagar seu aluguel de R$100, R$200, R$300, não conseguia manter a sua própria subsistência. E aí as pessoas perguntam, isso é fácil provar? Claro que é fácil provar. Eu tenho os comprovantes de energia, eu tenho corte de fornecimento de energia, eu tenho a situação de carestia, eu tenho fotos da minha casa, eu tenho documentos no meu imposto de renda, eu tenho a minha situação, meu cadastro
como beneficiário do Sistema Único de Saúde. E, entre outros tantos documentos, eu provo que eu sou hipossuficiente, que eu preciso, sim, da ajuda da Caixa de Assistência e que eu preciso da manutenção. No Essas caso de situações uma, são situações... no caso de uma pessoa, Rodolfo, por exemplo, que contraiu o coronavírus, não necessariamente o fato dela ter contraído o coronavírus quer dizer que ela tem direito ao auxílio, não é isso? Não, não. Vamos imaginar que eu, pessoalmente, contraio o coronavírus. Eu sou elegível ao benefício? Não, não sou elegível ao benefício, porque hoje eu não estou numa situação de vulnerabilidade econômica, apesar de também ter tido perda de receita, apesar de também ter os meus constituintes com dificuldade de arcar com os honorários, apesar de também ter alvarás para levantar no Poder Judiciário que eu não consigo, não pelo descumprimento, mas porque o processo não consegue ser andamentado para as fases posteriores, para que eu culmine na expedição do alvará. Esses problemas todos são comuns a todos os advogados, mas o que nós temos que analisar é quem de fato precisa desse auxílio extraordinário. Agora, então tem que haver a conjunção de dois requisitos aí. Dois requisitos objetivos, que é a excepcionalidade, que pode ser, inclusive, o Covid. Tive Covid, estou numa situação de hipossuficiência, não consigo manter-me sozinho. Houve um agravamento em razão da suspensão dos prazos, em razão da paralisação dos andamentos processuais, em razão do isolamento e da pandemia. Hoje eu estou vivendo um momento de absoluta necessidade. Se não houver a intervenção da Caixa de Assistência, vai prejudicar a minha mantença, a minha subsistência. A Caixa entra. Agora, não, eu tenho alvarás para receber no final do mês, mas não consigo a expedição, ou está demorando a expedição, ou não fui nomeado ativo, ou meu honorário ativo está atrasado, mas eu tenho linhas de crédito, eu consigo repactuar com os bancos, eu consigo captar no mercado financeiro dinheiro a juros baixos. Você não é elegível ao benefício. E isso não é deliberação do presidente, da diretoria, está no estatuto. Nós temos uma vedação legal de dedicar qualquer recurso da Caixa que não se enquadre nesses moldes. A todo e qualquer advogado que queira se inteirar, leia lá o artigo 24, quem são os elegíveis, leia lá o artigo 27, quais as condições e requisitos para ser beneficiado. Ok. Rodolfo, bom, a gente já discutiu, então, quem tem direito. O valor do auxílio, qual é? Do auxílio extraordinário. O auxílio extraordinário pode ir até 6 parcelas de 1.028. Tá? Também de forma objetiva. Por exemplo, é excepcional a concessão de 6 parcelas de 1.028. Nós tivemos um caso dessa menina que tinha tetraplegia. Quer dizer, ela iria se recuperar em menos de 6 meses? Ela conseguia um benefício do governo com 6 meses? Por exemplo, ela poderia requerer um LOAS ou alguma coisa. Mas se a gente não assistisse ela em 6 parcelas de 1.028, ela não conseguiria pagar os seus próprios medicamentos e manter a sua própria subsistência, já que não tinha família para cuidar de si, precisava do apoio e da atenção. Agora, nós estamos falando do momento de uma pandemia que tem uma previsão de que saiamos dela, que sai em 30, em 60, em 90 dias. Então, nós vamos analisar objetivamente quem precisa e quantas parcelas, de fato, ele precisa, ou se ele precisa sequer dos 1.028. Porque, às vezes, ele fala, não, a minha situação é de vulnerabilidade, excepcionalidade, mas no pedido ele diz lá que, por exemplo, 600, 700 reais fariam frente à necessidade dele pelo período que ele precisa. Então, não precisa deferir mais do que aquilo. Entendi. Então, é por isso que a gente precisa de coerência também, até na petição inicial, porque a gente fica restrito a essa vestibular, e ela que nos baliza sobre o que a gente pode ou não pode conceder e quais os documentos corroboram ou não as ilações, as afirmações que ali foram feitas. Ok. Rodolfo, o doutor Rafael Paranhos, ele diz o seguinte: boa tarde. Quanto ao auxílio extraordinário, no site
consta a necessidade de apresentação de documentos que comprovem a necessidade. Quais seriam esses documentos? Qualquer documento que ateste a situação de vulnerabilidade. Por exemplo, é comum numa situação como essa que as pessoas deixem de pagar água, luz, telefone, as suas despesas básicas, a sua conta esteja com saldo negativo, ele tem um imposto para fazer frente às suas necessidades básicas, pode ter cadagramas de governo. Então, tem uma série de documentos que podem corroborar isso. E essa decisão também, quero deixar claro, eu estou vendo aqui algumas críticas positivas e negativas, essa decisão também faz parte, claro, nós vivemos num regime absolutamente democrático. O que eu quero deixar claro é que a decisão da diretoria da OAB, ela é recorrível. Aquele que se achar prejudicado ou que entender que não foi analisado com a tecnicidade que se espera, ou com o esmero e com o carinho que se esperava, pode recorrer ao Conselho Seccional para analisar essas demandas e esse auxílio. Se quiser, eventualmente, fazer um pedido de reconsideração, carreando um ou outro documento, se sentir que foi injustiçado, também pode fazê-lo. De forma que a gente vai analisar sempre com muito esmero, com muito cuidado, com muita técnica, de forma objetiva. Esses processos, eles não ficam aqui na Caixa de Assistência. Eles podem desaguar no Conselho Seccional para serem rediscutidos por quem achar por bem. Agora, eu peço para todo e qualquer advogado, sejamos solidários com aquele que de fato precisa. Vamos, se a gente deixar que essa verba seja dedicada da melhor forma àquele que é hipossuficiente, vulnerável, a gente fará justiça social. E nós vamos tratar com isonomia, tratando os iguais de forma igualitária e os desiguais desigualmente, fazendo justiça. É essa a nossa preocupação. Ok. Importante registrar a todos os advogados, é claro que o presidente Rodolfo, o presidente Lúcio, toda a diretoria da OAB e da Caixa de Assistência, o Conselho Seccional, gostaria muito de ter recursos para, nesse momento, levar o auxílio a todos os advogados do Estado de Goiás. Esse é o nosso sonho. Ocorre que o que nós fazemos é gestão de recursos, né? A Caixa de Assistência faz uma gestão de recursos que é limitada. Então, o principal objetivo é, de fato, como disse o Rodolfo, acolher aqueles que necessitam, nesse momento aí, de uma crise tão violenta. Rodolfo, de fato, nós já estamos concluindo esse tema, então o tempo a que os advogados que fazem jus ao benefício poderiam receber esse auxílio, então, são de 6 parcelas, até 6 parcelas. Até 6 parcelas, agora. Okay, até 6 parcelas. Isso provada a necessidade. A gente está sendo muito sensível nas avaliações para se ter uma noção, Jacó, o que aconteceu com a advocacia com essa pandemia e, às vezes, o assodamento na tomada de decisões. Nós tínhamos, até sexta-feira passada, 1.500 requerimentos de auxílio extraordinário. Todos os diretores estão trabalhando sem parar ininterruptamente para cumprir o prazo de análise que nós fizemos de 7 dias úteis. Para que a gente trabalhe e dê uma resposta, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento, até para viabilizar eventual análise recursal pelo Conselho daqueles que entenderem que devem recorrer ao Conselho Seccional. Então, nós estamos tendo um cuidado e um carinho muito grande em relação a essa análise. E para se constar, Jacó, do início da pandemia até hoje, em respeito à advocacia, nós não paramos de trabalhar um minuto. Porque nós fizemos campanha de vacinação, nós fizemos a implantação do telemedicina, nós fizemos a busca de apoios financeiros para o advogado. Então, nós estamos tentando contingenciar todas as necessidades do advogado. Praticamente 24 horas, né? 24 horas, Jacó. Por que disso? Nós sabíamos que se a gente começasse a campanha de vacinação o quanto antes,
nós facilitaríamos na triagem a análise do Covid-19, até atendendo a orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, quando nenhuma clínica tinha vacina, quando o Estado ainda não tinha começado os seus gestos vacinais, o município ou a União, nós já estávamos concluindo a campanha de vacinação. Para se ter uma noção, Jacó, nós somos uma das poucas caixas de assistência que realizaram um gesto vacinal e somos a única que começou em março. Rodolfo, deixa eu te cortar um minutinho. Essa questão da... Então, nós encerramos a questão do auxílio extraordinário. Quaisquer dúvidas que os advogados tiverem, pode encaminhar para a Caixa de Assistência, que, com toda certeza, será devidamente esclarecido. Rodolfo, vamos aproveitar e divulgar um telefone que a advocacia pode ligar para tirar suas dúvidas? Olha, eu peço prioritariamente que utilize o canal do e-mail, tá? Okay. É auxilioextraordinário@casag.org.br. Por que pelo e-mail, Jacó? Em razão do número de autuações de processos, nós estamos com cerca de 15 funcionários só autuando recursos extraordinários. Isso responde, inclusive, a uma outra pergunta que a gente tem recebido pelo WhatsApp Casag Responde, que é: por que meu processo ainda não está aparecendo no sistema de consulta online da Casag? Porque nós estamos priorizando os despachos, a análise dos processos ao protocolo. Então, eles vão aparecendo, nesses 7 dias úteis, eles vão subindo para o sistema e queremos que já suba com as deliberações, com as decisões. Tá, eu vou aproveitar e pedir para a nossa assessoria para estar divulgando aí no Instagram, então, o telefone que deva ser usado em caráter excepcional, os telefones de e-mail e o WhatsApp da Caixa de Assistência para esses casos aí de dúvidas quanto ao auxílio extraordinário. Nós somos uma assessoria, Rodolfo, eles vão estar colocando aí na sequência para facilitar aí o nosso trabalho. Mas dentro da questão da vacinação contra o H1N1, Rodolfo, nós tivemos, a Caixa de Assistência sempre foi precursora nessa questão da vacinação, né, dentro da sociedade civil organizada, e já concluímos o primeiro lote de vacinação, não é isso? Perfeitamente, Jacó. E fizemos sem falsa modéstia aqui, pelo empenho de todos os diretores e de todos os nossos colaboradores, pelo time que nós temos, nós fizemos com mestria. Nós praticamente montamos consultórios médicos aqui no Centro de Excelência, para recebermos com horários agendados, sem aglomeração, sem filas, todo e qualquer advogado e seus familiares que tiveram doses adquiridas pelo site. Uma forma democrática também de vender, sem qualquer tipo de direcionamento, sem qualquer tipo de condução. Fizemos também o gesto vacinal dos maiores de 60 anos, Jacó, em casa, que é a primeira vez na história que isso acontece. Eu não tenho notícia de que isso tenha acontecido no Brasil. Destacamos motoristas, equipe, enfermeiros, para protegermos os nossos grupos de risco, e fizemos o gesto vacinal em casa. Seguimos com a campanha de vacinação nas 54 subseções, imunizando a todo e qualquer advogado do Estado. Rodolfo, essa é uma pergunta, inclusive, do presidente Jorge Henrique. Quando é que vai sair o segundo lote de vacinação? Essa é uma resposta que eu queria também dar, doutor Jorge Henrique. Um grande abraço à subseção de Anápolis, a todos os valorosos colegas dessa importante subseção, que tem um tamanho de uma seccional, não só no número de inscritos, mas de importância para nosso Estado. Não por acaso que nós temos superintendências aí, diretores que respondem pela Caixa de Assistência nessa importante subseção, a exemplo do doutor Jeová, que é diretor do meu escritório, a exemplo da doutora Andréia, que responde pela OAB, a Casag Mulher, a exemplo de tantos outros valorosos colegas que se doam e dedicam para fazer o melhor pela advocacia da subseção de Anápolis. Mas o problema da vacina, Jacó, é que a vacina que nós entregamos para a advocacia é a quadrivalente, diferente da que o município faz com o Instituto Butantan, que é a trivalente. E uma cepa dessa vacina é exatamente uma das cepas que está tendo surto de gripe.
e que é a da quadrivalente. Então, nós não podemos vender para a advocacia a trivalente, porque seria não imunizar completamente os advogados no caso de influenza, de gripe, em todas as suas cepas. A dificuldade que nós temos é que esse mercado ele é dominado por poucos laboratórios, e esses poucos laboratórios fazem ou a importação ou a fabricação aqui no Brasil com uma antecedência maior. Então, eles não conseguem imaginar as demandas que nós teríamos. Para se ter uma ideia, Santa Catarina judicializou a entrega de vacinas porque comprou e sequer foi entregue. Outros estados, como o Rio Grande do Sul, recebeu só metade das vacinas adquiridas. Rio Grande do Sul tem muito mais advogados que nós, eles vão fazer só 8 mil gestos vacinais. Então, nós estamos sendo pioneiros em tudo e vamos continuar sendo vanguardistas. Estamos procurando nas indústrias novos lotes. Mas a advocacia tem uma coisa em mente, precisamos ser responsáveis. Nós não vamos fazer gesto vacinal em momento de pico de contaminação. Então, nós estamos querendo comprar isso o quanto antes para fazermos o gesto vacinal do segundo lote antes de que haja, de fato, uma disseminação do coronavírus e que haja uma exposição indesejável de todos os advogados. Então, é um cuidado que nós temos. Tão logo nós tenhamos uma expectativa, a gente anuncia para a advocacia. Rodolfo, bom, então, quanto ao H1N1, terminamos o primeiro lote de vacinação. Em breve, nós anunciaremos o segundo lote. Temos uma novidade aí, que é a plataforma. Eu vou te pedir, tendo em vista que o nosso tempo está mais avançado e nós temos algumas dúvidas ainda para esclarecer, essa questão da plataforma de telemedicina, como é que vai funcionar? Ou como é que está funcionando? Tá. Então, Jacó, vamos dividir as demandas dos advogados em duas partes. Uma de cuidados médicos e de assistência, que entra a campanha de vacinação e a telemedicina, e outra de socorro, de auxílio financeiro, que entra o auxílio extraordinário e o convênio que nós fizemos com a cooperativa de crédito para levar crédito ao advogado. Perfeito. Se nós atendêssemos essas duas frentes, nós imaginamos que nesse momento de agrura, de sofrimento, de incerteza, a gente estaria contemplando as maiores frentes, as maiores necessidades da advocacia e da família. Por isso, nós contratamos o telemedicina, para fechar a outra ponta que estava sendo feita através do gesto vacinal, para que o advogado pudesse ter assistência. Nós sabemos que as redes hospitalares não querem receber os advogados, que a indicação é para que fiquem em casa, que a indicação é para que só quando haja sinal agudo ou a fase aguda da doença, o advogado procure as redes de saúde. Então, nós precisávamos trazer segurança e conforto para o advogado de forma técnica, mas não com manuais, mas não com orientações gerais. Nós queríamos uma orientação para ele, para o advogado, para que ele pudesse se aconselhar, se entrevistar, consultar com o médico, e entender se, de fato, ele estava numa fase assintomática da doença, numa fase aguda ou numa fase crônica, e se, de fato, era coronavírus, porque pode ser dengue, pode ser influenza, pode ser uma gripe comum, um outro resfriado. E mais do que isso, Jacó, a nossa preocupação também é com a psique do advogado. A gente percebe que muitos advogados estão nervosos, estão inseguros, estão deprimidos. Então, nós também colocamos à disposição psicólogos para cuidar desse momento difícil do advogado e da família do advogado. Nós também temos nutricionistas para aqueles que querem saber como se alimentar melhor nesse momento de crise. Quer dizer, nós estamos tentando levar todas as alternativas para o advogado para que o advogado não transborde na rede pública ou na rede particular de saúde e não seja exposto a um agente de contaminação de forma desnecessária. Rodolfo, e como é que ele faz, como é que ele tem a informação, como é que ele faz esse acesso a essa plataforma de telemedicina?
Basta ele acessar o 0800, que eu já vou passar para você aqui o número, e ele entra em contato, ele fala com qual profissional ele quer triar para falar, para responder as suas dúvidas, as suas agruras, para entender se ali de fato, se ele está, se tem os quadros, os requisitos de um coronavírus, ou de uma influenza, ou de uma dengue, como que ele pode combater isso, se ele deve ficar em casa, se ele deve procurar uma unidade pública de saúde. E aí ele vai fazer uma videoconferência? Não, ele fala pelo zero, é um áudio. É um áudio. Ele fala através de ligação, que é o 0800 042 0483. Tá nas nossas redes sociais, o telefone é 0800 042 0483. E, Jacó, eu quero aqui, de antemão, te dizer que nós estamos trabalhando ainda. Não há uma resolutividade, não há uma definição sobre isso, mas nós estamos trabalhando de forma hercúlea para que nós também ofereçamos testes para o Covid-19, o teste rápido. Ok. Quero responder aqui já. A nossa intenção é levar isso para a população geral e para a família do advogado? Não, nós não temos condição e nem recurso para isso. Seria para aqueles advogados que fossem triados pelo 0800, que tivessem sintomáticos e que precisassem confirmar a medida sem ter que ir para uma rede pública. Então, ele ligaria no 0800, o médico abriria um chamado para o laboratório mais próximo e o laboratório faria a coleta do exame e faria o diagnóstico se ele está ou não está com Covid. Se estiver, entra com os protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, e a nossa intenção é que ele não desague nas redes públicas ou na rede particular de saúde, fazendo uso ou ocupando leitos ou fazendo uso da unidade hospitalar, que a gente consiga diagnosticar antes para tratar antes. Mas, para isso, há um comitê epidemiológico que foi formado, existe um médico responsável aqui na Caixa. Essas decisões, elas não são políticas, elas são técnicas, e nós estamos avaliando todos os sinões para a implantação desse projeto que a gente quer fazer o quanto antes, se houver o ad referendo da equipe técnica. Tá. Rodolfo, vamos agora mudar de tema, sai da telemedicina e vamos para o tema linhas de créditos da CASAG. Eu sei que a Caixa de Assistência, a OAB também, fez parcerias com a cooperativa de crédito no sentido de conceder juros ou dar acesso à advocacia a linhas de crédito com juros mais baixos. E aí vem aqui o Amorim. Agradeço, Amorim, pela participação. E ele diz o seguinte: sobre os empréstimos bancários disponibilizados aos advogados, a OAB não poderia conseguir juros mais baixos, né? E aí ele coloca aqui uma taxa de juros. Eu emendo com essa pergunta o seguinte: a doutora Rosana Gonzaga, quem também eu agradeço pela participação, diz assim: doutor Rodolfo, os telefones disponibilizados para entrarmos em contato no Sicob não estão sendo atendidos. Só eletronicamente está bastante difícil essa comunicação. Então, fica aí um registro para fazer contato com... Rosana, o Rodolfo já vai manifestar sobre isso. E o Cássio Kennedy, em seguida, diz o seguinte: a CASAG tem alguma parceria com o Banco do Povo ou o Goiás Fomento? Então, dado o tempo exíguo que nós temos, a Ana Maria, você tem o e-mail, o número e o WhatsApp da CASAG. Eu vou pedir a nossa assessoria para divulgar novamente aí na live. E você poderia já manifestar sobre essas três questões, por favor, Rodolfo. Rapidamente, Jacó. Primeiro, em relação à linha de crédito, há uma expectativa que o governo federal libere linhas de crédito através do BNDES e das instituições financeiras com taxas mais baratas. Mas hoje, nós já temos na modalidade pós-fixada taxa mais barata do que aquela oferecida para financiamento imobiliário. Então, a 0,5 pós-fixada mais CDI, que dá menos de 0,80. Então, procure a Crédito Seguro, eles vão tratar
com carinho, com esmero sobre esse assunto. Vou também pedir para depois a assessoria de comunicação apresentar o telefone da agência para que entre em contato fora do 0800, para que vocês consigam falar, ou com a Karine, ou com qualquer outra funcionária da instituição financeira. Essas linhas de crédito têm carências de até 90 dias, para passar do momento da pandemia, vocês consigam liquidar essas obrigações sem qualquer desespero, sem qualquer tipo de preocupação maior que não cuidar da saúde nesse momento. Em relação a Goiás Fomento e Banco do Povo, eu tenho tratado com o presidente da Goiás Fomento, o doutor Rivael, para que a gente estabeleça uma linha de crédito especial para os advogados. Hoje já existe uma linha de crédito aos autônomos, que tem suas condições e mercados que às vezes não atende a toda a advocacia. Então nós estamos construindo uma parceria. Não é nem a 6 mãos que envolveria Goiás Fomento, que envolveria Banco do Povo, mas envolve Secretaria de Governo, envolve governador do Estado, envolve a Procuradoria-Geral do Estado. Nós estamos buscando soluções que eu possa assegurar para vocês, que eu faço questão de trazê-las aqui em breve, com muita novidade, inclusive com muita facilidade, inclusive no fornecimento de garantias para a tomada desses créditos. Não tenham dúvidas de que nós estamos trabalhando incansavelmente para trabalhar em todas as necessidades do advogado, seja no diagnóstico, seja no telemedicina, seja na campanha de vacinação, seja na concessão de crédito, seja na análise do auxílio extraordinário. A nossa diretoria não negligencia, não dorme, não titubeia, e o advogado do Estado de Goiás é para nós, OAB e CASAG, a sua excelência, o advogado. A mensagem que eu quero deixar para todos aqui, já caminhando para o final, Jacó, imagino que o nosso tempo esteja bem curto, exaurindo, seria calma. As agruras passam, as dificuldades passam, e há sempre um pôr do sol depois de uma noite turbulenta. Fiquem calmos, nós estamos sensíveis a todas as demandas de vocês. Nós não vamos parar de trabalhar. Enquanto a maioria da advocacia, a gente pede para que fiquem em casa, para que se cuidem, e a gente toma todos os cuidados do lado de cá, a gente não para de trabalhar para cuidar de você e da sua família. Então, tenha um pouco de paciência conosco. Esse momento é um momento que pegou a todos nós de surpresa. Não teria como planejarmos qualquer ação ou qualquer tipo de medida para enfrentamento nesse momento especial, até porque pegou a todos nós de surpresa. A gente vê os entes aí governamentais batendo cabeça, tendo dificuldades, e nós estamos saindo à frente. Antes mesmo do governo apresentar as linhas de crédito, esses R$600 para salvar as pessoas hipossuficientes, a gente já estava trabalhando tanto com auxílio extraordinário quanto com a concessão de linhas de crédito. Então estamos à frente até dos órgãos governamentais. Mas tenham calma, a tempestade passa. Tá bem. Eu quero informar a todos o telefone para acesso à agência sobre as linhas de crédito é 98-200-0335, 98-200-0933. Então, para a colega que informou que estava com dificuldade de acesso, está aí a divulgação dos números que a nossa assessoria já deve ter colocado. Eu quero agradecer, Rodolfo, o espetáculo, os seus esclarecimentos, agradecer muito, são muitas perguntas e talvez nós vamos precisar de fazer mais uma live, Rodolfo, para conversar sobre essa questão dos benefícios aí. E eu agradeço imensamente a todos os advogados do Estado de Goiás, a todos os dirigentes de ordem que estão nos vendo. É uma honra para nós estarmos aqui conversando com vocês nesse bate-papo. E eu informo a todos que amanhã nós vamos estar conversando com o Dr. Marisvaldo Cortez a respeito do exame de ordem da OAB. E amanhã, então, estaremos conversando sobre esse tema que é de interesse de toda a advocacia. Então, Rodolfo, obrigado por tudo. Sua fala final. Obrigado, Jacó. Foi de muita valia esse convite que você
fez a Caixa de Assistência, eu entendo que aqui eu represento a todos os diretores, a todos os colaboradores, a esse exército do bem que trabalha incansavelmente pela advocacia, a quem também cumprimento os delegados da CASAG nas subseções, os representantes da CASAG nas 54 subseções do Estado, líderes da advocacia incansáveis, abnegados e obstinados por levar sempre o melhor para a advocacia goiana. Tenho uma única certeza, somos referência no Brasil no trato e no cuidado com o advogado, porque nós somos advogados por natureza e pensamos sempre no bem da advocacia. Muita coisa ainda acontecerá e a gente vai atualizando vocês na medida que as ações forem implementadas, em que as novidades forem chegando, e eu me coloco à disposição, Jacó, para fazer tantas quantas bastem, para responder aos interesses, às demandas, às curiosidades, aos apontamentos, às críticas da advocacia.